Olá, gente querida, bom dia, saúde e paz para você que nos acompanha através da TV Web Mato Grosso News. Hoje nós estamos aqui comemorando a segunda semana do mês de julho e eu quero desejar para você todas as bênçãos que a vida pode te oferecer. E que você, como sempre, né, possa estar preparado, acordado, consciente para colher essas bênçãos que todos os dias a vida te traz. Bom, nós estamos no mês de julho e isso nos recorda que as crianças estão de férias escolares. E hoje os meus convidados especiais é nada mais, nada menos do que uma turminha Kids, que disse pra mim: Tia Elaine, a gente quer aparecer no seu podcast, convida a gente para participar do seu programa. E eu havia prometido para eles que numa oportunidade os traria e aqui estou cumprindo com a minha promessa, porque você já sabe, né? Prometer para criança e não cumprir não dá bom, né? Então hoje eu estou aqui com essas crianças que são parte da minha família, tenho o consentimento dos pais para estar aqui e a gente vai bater um papo kids com eles. Bom dia, meninos e meninas! Bom Bom dia! dia! Como é que vocês estão? Bem, Eu estou tudo bem, graças a Deus. Graças a Então Deus. tá certo. Eu gostaria que, né, para que as pessoas possam saber quem são vocês possam dizer qual é o nome, qual que é a idade, o que, que vocês fazem da vida. Um de cada vez. Meu nome é Giovana, eu tenho 13 anos. O que, que você faz da vida, Giovana? Eu estudo, converso com meus amigos, com meus primos, jogo com eles. É bastante coisa que você faz, né? Certo. E você? Meu nome é Marcos, tenho 11 anos e eu gosto de conversar muito, gosto de ficar mexendo no telefone, jogando com meus primos adoráveis. Certo. Meu nome é Ana, tenho 8 anos. Eu gosto muito de jogar com eles. Eles sempre brincam comigo e eu só gosto muito de estudar. Olha, muito bem. Então, falando de estudar, né, já que a Ana já trouxe esse tema aqui para nós, fala para mim, o que, que vocês acham sobre o estudar? Eu acho bom para nós poder ter um assunto para a gente poder estudar, para depois ir para a faculdade, conseguir entender, para nós se formar. Então quer dizer que para você esse estudo agora já está te preparando para a faculdade e aí na faculdade você vai conseguir escolher uma profissão e exercer ela na vida adulta, é assim? Sim, mas só que aí primeiro vai ter que passar pelo ensino médio para depois ir para a faculdade. Isso é bom? Sim. Você gosta de estudar? Mais ou menos. Tá bom, depois a gente volta nesse assunto. E você, Marcos, o que, que você acha desse tema estudar? Estudar. Eu gosto muito. Eu gosto de aprender porque a gente precisa do estudo, né? Pra nossa vida, pra nós saber um pouco de tudo. Então, estudar garante para nós o conhecimento de um pouco de cada coisa, Sim. que é importante para a gente ter uma ideia do geral. Pra nós ter uma ideia do que a gente vai ser quando crescer, a gente tomar atitude, ter responsabilidade. Legal. Então, o estudo também ajuda a gente a criar uma responsabilidade. Sim. E para você, Ana? Eu amo estudar. Para mim, o estudo é que a gente aprende e depois a gente cresce e a gente fica trabalhando. Então o entendimento que vocês têm sobre o estudar é uma aplicação do conhecimento, é uma forma de conhecer, certo? Muito bom. De fato, né? Todas as vezes que a gente estuda sobre algum conteúdo, sobre algum assunto, a gente tem mais clareza de como aquilo pode nos ajudar. Então, vocês estão de parabéns com essa ideia que vocês têm acerca do estudo. Eu gosto mais da matéria de histórias. Eu tenho muito interesse sobre a história antiga. É mesmo? Sim. Que legal. O que de mais antigo que você achou interessante, assim, que é diferente do que nós vivemos hoje? O Antigo Egito. O Antigo Egito, você fica olhando lá as pirâmides, os faraós. As riquezas deles.
Foi na boa. terras que eles comandavam, Legal. os exércitos, Exceto exércitos. os exércitos. Então, a forma como a sociedade antiga, a sociedade grega, vivia, você acha algo interessante? Sim. Tá? E você acha que isso pode contribuir hoje? Ó, a pergunta é difícil. Você acha que esse conhecimento da história antiga contribui para o seu crescimento? Sim, né? Eu não sei para pessoas, mas para mim, eu gosto muito. Para mim, aprender e crescer sabendo das coisas. Porque eu gosto muito, eu me importo. E um dia eu quero ir pro Antigo Egito. Que delícia! Eu super apoio você a realizar esse sonho, viu? Certo. E se tratando desse tema de escola, o que na escola, vocês acham que na escola é tudo perfeito? A forma do ensino, de como transmite o ensino? Ou alguma coisa poderia ser diferente? Se vocês fossem diretor de uma escola, o que vocês iam fazer de diferente? Ia colocar algumas regras. Algumas regras? Sim. Quais, por exemplo? Porque parece que criança, adolescente não gosta muito de regras. Sim. Se alguém não puder ir de chinelo e de sapato aberto, sandália pode ir, crocs, mas chinelo, assim, eu não ia deixar. Calça rasgada também não. E outro tipo de uniforme, se for blusa branca, toda branca, eu deixo entrar, mas se for outra blusa, eu não deixo. Por que não pode ir de chinelo? Porque já é regra, né? Nenhuma das escolas pode ir. Então eu colocaria essa regra. Mas essa regra então já existe. Já. Mas por que você vai colocar uma regra que já existe? Tem que colocar outras. Deixa eu ver uma outra. Não poder gritar na sala, gritar com o professor, falar mal, rir na hora da explicação. Se isso acontecer, leva logo uma advertência. Certo, então o que você está dizendo é que a gente, e de fato, essa regra, ela precisa realmente ser estabelecida aí entre a família e a escola, porque o professor está ali contribuindo com a educação e o crescimento dos alunos e ter atitudes como gritar, rir, jogar coisas no professor, de fato, não condiz com a realidade da escola, né? Nenhum ser humano, aliás, merece ser tratado dessa forma. Verdade, eu não gosto disso. Quando eu vejo, eu fico, meu Deus, o que essa pessoa tem na cabeça? Isso mesmo. Ó, se eu fosse diretor, eu ia colocar na escola muito mais comemorações, passeios, que na minha escola, assim, nós não tem muito passeio. Certo. Lanches mais deliciosos. Uhum. Qual que seria o lanche que você colocaria na escola? Pastel. Pastel. Pastel é bom? Eu amo pastel. Certo. Porque na minha antiga escola, na Semana das Crianças, era só coisa deliciosa. Certo. No primeiro dia era pizza, no segundo pastel, muita coisa boa. Mas aí, ó, é na semana da escola, da criança. Será que a escola ia conseguir manter o pastel todo dia? Não, mas daí, por isso que eu falei nas comemorações. Ah, tá, nas comemorações. E não falo só essas regras de se divertir, como o direito também de estudar e não fazer bagunça, porque a escola é um lugar de estudo, não fazer bagunça. Isso prejudica você e as outras pessoas que estão querendo estudar. Então, você tem que focar no seu estudo e estudar. Isso, então assim, essa ideia de um ambiente, né, que precisa ser respeitado por todos, para que todos os alunos também tenham essa recompensa de estudar, de ter melhor condições de estudar, qualidade ali na sala de aula, né? Até porque entender a matéria que está sendo explicada com bagunça, com desinteresses, não funciona, né? Não. Certo. Porque
prejudica muitas pessoas assim. Aham. E aquela pessoa que faz bagunça, fica rindo na hora da explicação, fica demorando para fazer a tarefa, vai ali mesmo só para brincar Uhum. Ainda não entendeu a importância de do estudar, estudo. de ter conhecimento. Se ele for, pelo menos, saber o básico, né, pelo menos, ele ainda tem muita chance de passar. Aham. Mas, se for um guri assim, vou falar, um bobo, né, Aham. e não querer estudar, fazer nada, ele vai ficar reprovando. Verdade. E reprovar causa um sentimento ruim na gente, né? Muito ruim. Ainda do povo ficar zombando que a gente é ruim, você reprovou, isso não é legal. Uhum. Mas daí você reprova, daí você vai aprender. Porque tem que estudar. Porque para você ter um estudo, uma família, uma casa, responsabilidade. Uhum. Por isso que você tem que aprender. Uhum. Então, não é legal quando alguém fica zombando do outro porque reprovou, né? E é interessante também a gente se perguntar o porquê que o outro não conseguiu também atingir a mesma meta dos demais, que foi passar. Será que essa pessoa que reprovou estava passando por alguma dificuldade, estava tendo alguma dificuldade, alguma preocupação, ou não estava se alimentando direito, ou tá com não está bem de saúde, e daí ela não teve toda essa condição para aprender o conteúdo, né? Então a gente também tem que se perguntar, ao invés de zombar, a gente pode se solidarizar com essas pessoas que estão tendo mais dificuldade, não é assim? Ó, além delas ir para a escola, elas podem estar passando alguma dificuldade. Mas também, se ela estiver passando uma dificuldade, eu duvido se ela não vai brincar, rir na hora da explicação, falar com o colega. A gente pode estar passando por dificuldade, mas a gente ninguém sabe. E aquela criança pode ficar até preocupado, mas o bagunçar é maior. Então, o que você está dizendo é que mesmo diante das nossas dificuldades, a gente não pode desistir de estudar, que é algo importante para nós. Então, assim, por que tá passando por uma dificuldade na sala de aula, mas na hora do recreio, ali brinca, faz tudo normalmente, e na hora de estudar não se dedica mais? Seria mais ou menos assim? Porque ali na hora do recreio, você esquece tudo que tá na cabeça, só sabe brincar. E quando chega na sala, além de não fazer as tarefas e ficar rindo na hora da explicação, conversando com o colega, isso não é muito legal. Atrapalha os demais e atrapalha ele mesmo, né? E o professor da minha sala de matemática, ele fica muito triste, às vezes, com algum da minha sala, porque eles não se comportam. O professor, às vezes, passa uma hora falando, assim, com ele, conversando, tipo, uma conversa de adulto para criança, uma conversa acolhedora, tentando assim, entender a criança. Tipo, tentando ensinar que a vida não é só de mão beijada. Verdade. Ana, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, certo. Então, se vocês fossem diretores na escola e tivessem o poder, vocês iriam colocar um pouco mais de organização. Pelo que eu entendi, é isso que vocês querem, viu? Professores, pais, diretores das crianças anseiam por um ambiente organizado, onde elas são orientadas a cultivar valores que as façam crescer. Então, assim, não é deixar a criança fazer o que quer, fazer tudo de qualquer jeito, não. É ajudar a criança a entender que certas regras, certos costumes são importantes para que elas também possam valorizar, né, e ter mais condições de aprendizado. Vamos falar de um assunto que ainda ele é muito colocado dentro da escola, vivenciado na escola. O que vocês pensam a respeito disso? Por exemplo, nós conversamos aqui de algumas crianças que passam por algumas dificuldades de comportamentos. O que vocês acham do bullying? Vocês sabem o que é bullying? Eu sei. Uhum. Bullying é muito ruim. Tipo,
ai, você é muito gorda, parecendo uma baleia. Isso Aham. não se faz com a gente. Todo Certo. mundo é humano. Certo. Os seres humanos não merecem estar passando por isso. Isso é uma coisa muito ruim. Desrespeitoso. Eu já sofri bullying. Você já sofreu bullying? Como é que foi pra você? Eles ficaram me chamando de velhinho. Veinho? Porque Mas você é tão novinho. Então, é porque um dia a pessoa tava ali, né? Eu tinha que tacar um lixo no lixeiro. Daí eu agachei assim pra não atrapalhar, né? Porque se passar na frente eles vão falar. Daí eles começaram, veinho, gaga, que só ficava assim. E você se sentiu envergonhado com a brincadeira deles? Eu achei um pouco ruim, assim, me senti um pouco ruim com essa brincadeira. Ofendi. E eu ainda falei com a coordenação. Por um tempo passou. Depois passou. Passou, porque se não passasse, eu podia falar com a coordenadora que ia chamar pra conversar. Certo. Que isso não pode, porque todos são humanos. Merecem ser respeitados. Coitado. Uhum. E as meninas, o que que acham do bullying? O que que vocês pensam? Eu não acho uma coisa boa. Porque pra mim, pessoa que faz bullying é uma pessoa que não tem consciência na cabeça. Parece bobo, criancinha de primeiro ano. Eu praticamente... Não é praticamente. Eu sofro por conta que eu sou baixa. Aí eles ficam me chamando de baixinha, esses trem, mas eu nem ligo. Pra mim, pessoas sem ter nada que fazer, tem consciência na cabeça. Pra mim, seres humanos não deveria nem existir. Certo. Porque eles abusam demais das brincadeiras, do jeito que eles falam. O bullying também eu não acho certo. Pra mim, esse tipo de coisa não deveria existir na escola. Certo. Pra você, Ana? Eu não gosto de bullying. Eu já sofri muito bullying na escola. Toda vez. O que eles faziam com você? Ele ficava me zoando, gorda, não consegue fazer nada, lixo, não presta pra nada. Aham. E de fato não é agradável, né? E quando vocês passam por essa situação de que alguém fala alguma coisa que vocês não gostam, vocês procuram alguém pra conversar, pra falar do que vocês estão sentindo? Não. E o que que... Eu até procuro, eu converso com as minhas amigas, eu falo o que eu tô sentindo, elas me ajudam. Mas assim, pra adulta eu não me abro, eu fico mais fechada pra mim mesma. Eu falo mesmo mais com minhas amigas. Uhum. E você, Ana, você já procurou alguém pra conversar sobre isso? Não, eu não falo nem com minhas amigas, nem com meus pais. Às vezes eu falo o que eles falam pra mim. Aham. Aí meus pais vão pra escola, falam com a diretora, eles tomam... Advertência? Aham. Certo. E você liga pra esse tipo de bullying que eles fazem? Não. Não te dá uma tristeza quando alguém fala alguma coisa? Não, eu nem ligo mesmo. Certo. Então, porque é muito importante que a gente possa procurar uma pessoa para falar dos nossos sentimentos. Por que que a gente guarda os nossos sentimentos? Por que que a gente não tem coragem de falar com os adultos o que a gente está sentindo, o que a gente está passando? Sobretudo quando é uma coisa ruim. Eu não gosto de me abrir pros adultos porque eu sei que eles vão me entender, mas tem alguns pais que não entendem, falam que é mentira, que a criança tá mentindo, aí ela vai guardando pra ela vai ficando mais triste, depois ela pode cometer algum suicídio, alguma coisa. E os pais, você tá mentindo, larga de mentira. Aham. Eu não me abro muito pros adultos, mas eu sei que minha família pode me entender, mas eu não gosto de me abrir muito. Certo. Alguém mais quer falar? Pergunta, por que que as crianças têm dificuldade de se abrir com os adultos? Às vezes tem coragem de falar com o coleguinha e às vezes não tem coragem de falar com os adultos. A Ana disse que ela não fala nem com os colegas e nem com os adultos. Então, por que que vocês acham que tem essa dificuldade? Pra mim, porque eu tenho medo, porque eles são meus amigos, mas às vezes eles já tentam muito, aí eu tenho medo que ele saiu da escola por minha culpa. Certo, então aí Aí os pais dele vêm aqui falar com a minha mãe, aí minha mãe acredita e ela me deixa de castigo. Certo, então tem também ali, além de
tem um medo ali também do que o outro pode pensar, de sobrecarregar uma culpa, né, por você ter falado o que você estava sentindo e acabar prejudicando mais ainda as coisas. Sim. Sim. Marcos? Você disse que é uma pessoa que gosta de falar, então você tem dificuldade de falar com os adultos sobre o que você está sentindo ou você não tem dificuldade? Às vezes, o meu medo, eu não gosto muito, assim, de demonstrar, né? Eu, às vezes, gosto de guardar só pra mim. Algumas coisas eu ainda falo com meus amigos, com os adultos, mas eu não abro muito, assim. E esse não falar prejudica ou ajuda? O que vocês sentem? Às vezes ajuda, às vezes prejudica. Eu ia falar a mesma coisa que a Ana. Eu me abro mais com as minhas amigas por conta que eu confio nelas pra elas não sair falando. Eu também confio nos adultos, mas dessa história que eu falei que tem alguns pais que não acreditam nas crianças, eu não me abro. Eu acho que pra mim mesmo, eu acho que não prejudica. Ficar em silêncio não prejudica. Tá. Não prejudica mesmo pra mim não também. E é isso. Então, deixa eu te explicar uma coisa aqui, aproveitar, né, para todas as outras crianças que estão nos assistindo. Primeira coisa, o bullying, ele só é bullying quando existem agressões verbais e físicas intencionais. O que significa isso? Eu vou lá no Marcos, na Giovana e na Ana e vou preparar uma cilada para prejudicar eles. Eu vou ficar todos os dias repetindo o mesmo nome que eles não gostam, o mesmo apelido que eles não gostam. E a agressão verbal, ela é através de chutes, de briga, a agressão física, né? Quando existe, então, ali o bater, né? E a agressão verbal é quando a pessoa fica repetidamente sempre falando coisas que te deixam triste. Então, Sim. Quando o amigo, geralmente, nós vivemos numa cultura que a gente gosta de brincar e de chamar de apelidos, não é assim? Sim. Então, vocês brincam entre vocês com alguns apelidos e quando não gosta, fala assim, não gostei dessa brincadeira. Automaticamente, o outro não brinca mais. Então, isso não é bullying, ok? Então, às vezes, ir lá e chamar você, você é gordinha. Aí é algo que você não gostou. Você pode falar pra pessoa, olha, eu não gostei dessa brincadeira. E quando a pessoa não brinca mais, é porque ela entendeu que isso não te faz bem e ela não vai mais fazer. Mas quando ela fica todas as vezes te provocando, e também quando ela bate em você, daí nós categorizamos isso como bullying. Então, assim, às vezes brincadeiras entre a gente, e às vezes a gente acaba criando apelidos mesmos. Mas é importante que a gente fale o que a gente está sentindo. Olha, não gostei dessa brincadeira. Olha, não continue mais. Então, quando a pessoa para, ok, foi só um mal entendido, foi só uma brincadeira de mau gosto. Então, a gente precisa estar atentos sobre isso. E outra coisa que é muito importante é a gente falar. Vocês colocaram aqui que a dificuldade de falar é a falta de confiança, né? Porque será que quem está me ouvindo vai acreditar em mim? Será que falar vai resolver o meu problema? Ou será que falando eu só vou me expor e todo mundo vai tratar como se não fosse um caso que não tivesse importância? A outra questão que vocês também trouxeram foi que às vezes existe um medo de falar e gerar mais problemas ainda. Então é melhor eu ficar quieto e daí eu não crio problema. Só que isso não é muito legal, porque prejudica a nossa vida emocional. Quando a gente guarda algo que é um sentimento ruim e a gente não procura alguém de confiança para partilhar, nós vamos ficando entristecidos por dentro. Por isso é importante a gente saber falar e com quem falar. Sim. Eu faço umas brincadeiras com as minhas amigas. Com a Milene, eu sempre falo assim, você é muito fofinho, você parece um pãozinho. Ela fica sorrindo. Aí eu chamo ela de pãozinho. E ela não acha ruim, é carinhoso. Mas se ela falasse pra você, Giovana, eu não gosto dessa brincadeira. Eu pararia, eu nunca mais falaria isso pra ela. Perfeito. Então é ter esse entendimento, né?
a brincadeira do bullying, a gente precisa saber discernir o que é bullying e o que foi uma brincadeira de mau gosto, ou uma brincadeira sem intenção de machucar e ferir. Eu já tentei falar pra eles parar assim, né? Mas às vezes, sempre quando eu ia falar, eu criava com um pouco de coragem, né? De expor, falar que eu não gostava. Mas aí eu falava e ele, parece que o medo pegava mais, né? E eles ficaram me chamando pra me sentar, cala a boca, né? Daí, eu ficava mais Entristecido, né? Tá vendo que quando a gente fica guardando alguma coisa que não tá legal, a nossa alma se entristece, né? Então a gente precisa procurar ajuda. E também, essas pessoas que às vezes nos maltratam, a gente precisa distanciar, porque é assim que a gente conhece os amigos. Então, pessoas que me fazem mal não são dignas de convivência. Eu preciso procurar as amizades que me constrói, que me eleva, que me faz sentir bem. Eu confio em todos, né, assim. Mas eu confio mais em meus amigos e minha família, né? Certo. E aí... Conheci. Calma, deixa eu... Respira. Se você tá bem? Eu tô. Você tá se sentindo bem? Eu só esqueci o que você acabou de falar. Nós estávamos falando da questão da amizade, né? De ter confiança. Em quem que a gente pode confiar, em quem que a gente pode falar, o que a gente gostaria de falar e o que não. E aí você estava dizendo que você gosta de... Alguns amigos você confia e a família são as pessoas que você mais confia. Porque a melhor amizade eu tenho com a Giovana, a Ana e alguns amigos da escola, né? Certo. E às vezes nós chamamos um apelido, um outro, né? Porque daí ele gosta também, a Giovana, a Ana. Então tem que gostar. Se o amigo não gosta, a gente tem que respeitar, né? A gente tem que... Aquelas brincadeiras que os amigos não gostam, corta logo, para permanecer a relação da amizade. Aproveitando que o Marcos puxou o tema da família, vamos falar um pouquinho sobre família? Sim. Vamos? Vocês gostam desse assunto? Sim. Posso ser a primeira? Pode! O que você gostaria de falar a respeito da família? Minha mãe sempre me ajuda nas coisas, eu sempre gosto dela. Às vezes ela coloca uns apelidos bem legais em mim, como biscoito, raio de sol. Biscoito, raio de sol. Sim. Aí meu pai, eu não lembro muito os apelidos que o meu pai me coloca, não. Mas meu pai é muito mais legal, minha mãe também. Tô falando que ele é mais legal que a minha mãe. Entendi. Meus irmãos, minha família. Eles são bem legais, minha família. Às vezes não, né? Porque eles brigam. Fala que vai chamar negócio lá, que eu esqueci o nome. Aí eu tenho medo. Aí saio de perto, né? Pra não aumentar a força da briga. Então quando briga não é legal. Não é legal pra mim. O que você sente quando tem briga? Eu fico triste, vou pra outro canto e fico falando com meus primos ou meus irmãos. Então você tem quantos irmãos? Eu tenho o Marcos, o Gustavo, a Mônica, o Christian. E você gosta dos seus irmãos? Sim, eu amo eles, eles são muito legais. Como o Marcos, ele sempre me ajudou nas coisas. Certo, e o Marcos é esse que está aqui do seu lado? Sim. Muito bem. Então, só recapitulando, a tua mãe, teu pai, eles sempre te ajudam, né? Você gosta de ser filho deles, não é? Só às vezes quando eles brigam que... Vaza. Aí fica o coração meio entristecido, aí sai de perto. Sim, aí eles param. Aí param. Aí eles veem que eu fiquei triste, aí eles param. Muito bem. Daí, agora é minha vez. Quer falar sobre a família? Vai, o que você quer falar da família? Eu amo minha família, né? Porque eu tenho 3 famílias. Uau, você tem 3 famílias. Por parte de mãe, por parte
pai. do tio Ney, e por parte de pai. Aham. Daí, eu gosto muito da minha família, eu confio em todos, eles me ajudam em alguma coisa, as minhas tias, inclusive a senhora. Certo. E ainda tem uma menininha que me alegra todo dia, Alicia, Alice é a bebezinha da casa. a preferida. Por enquanto ela é a preferida, porque ela é pequenininha, né? E daí todo mundo fica com o olhar voltado pra ela. Sorte é nossa ter ela. Sorte a nossa. Pra mim, família é um abrigo. Nossa, que eu não sei nem como explicar. Falando da Alice um pouquinho aqui. Ela é uma das pessoinhas que me faz alegrar meus dias. Quando eu ia pra minha avó, eu brincava com ela, a gente sorria junto, fazia ela dormir, deitar. Ela ficava me chamando com a mãozinha, agora ela aprendeu a falar meu nome agora. Vana, Vana. Aí eu tenho que seguir ela. Aí às vezes eu brinco com ela. Como ela fica muito tempo sem me ver. Calma. Respira. Foi sexta, não foi a festa junina? Hã? A festa junina foi sexta, não foi? Foi, não foi. Na sexta, quando eu cheguei lá, eu fui cumprimentar os meus primos. Aí, primeiro eu cumprimentei ela, que ela já veio correndo pra mim, dando um abraço, me dando um beijinho. Aí eu fui lá no fundo rapidão, que os meninos tinham me visto, aí eu fui lá dar oi pra eles. Aí eu fiquei um pouquinho lá na minha avó e falei, vamos embora, Alice. Ela, não, Vana, não, Vana. Aí saiu correndo atrás de mim, aí eu fingi que ia embora. Aí ela começava a dar uns berrinhos com vontade de querer chorar. Aí eu tinha que voltar pra trás e falar que não ia. Aí ela segurava forte minha mão pra mim não ir embora. Pra mim, a família é uma coisa muito boa pra mim. Um abrigo. Sempre quando eu preciso deles, eles me ajudam. Como meus primos, minhas tias, meus avós, meus pais. Meus pais têm um jeito de cuidar. Minha mãe dela é um jeito mais fechado, mas eu sei que no fundo ela me ama. Te amo, mãe. I love you. Aí meu pai já é um jeito mais fofo, carinhoso. Minha mãe é muito fechada, não é tão fechada. Mas eu sei que ela tem um jeito de cuidar dela de mim. Eu sei que ela quer que eu me torne uma mulher independente. Meu pai também é uma mulher independente, que não necessita de homem. Que eu conquiste minhas coisas e me torne veterinária. Ah, então seu sonho é se tornar veterinária. Sim, e viajar para Paris, conhecer a Torre Eiffel. Então aqui a gente já tem alguém que vai para Paris, alguém que vai para Grécia, pro Egito. E eu vou ver lá qual o nome? O quê? Portugal. Portugal. E a Ana vai para a Europa conhecer Portugal. Então, para vocês, vocês compreendem que cada membro da família tem a sua importância na vida de vocês. Então, o pai, a mãe, o tio, o primo, o sobrinho, cada um tem uma importância e que cada um tem um jeito de ser. Que nem todos eles vão agir da mesma forma, né? Que nem todos eles vão ter a mesma forma de tratar, mas que todos convergem para o mesmo bem, que é o bem da família. Seria mais ou menos isso? Sim. Sim? Ok. E mais alguma coisa a respeito? O que dentro da família deixa vocês mais alegres? Em uma palavra, o que a família faz que deixa vocês felizes? Posso ser a primeira? Pode. Toda vez que eu peço alguma coisa pro meu pai sempre promete que faz e ele faz. Então, o seu pai, uma coisa que deixa você feliz é quando o seu pai cumpre aquilo que ele promete. Sim, e minha mãe fala que vai me dar alguma coisa, ela me dá às vezes, quando ela tem dinheiro. Claro, precisa ter dinheiro, Sim, né? mas não é coisa assim de comprar também, né? Toda vez que eu peço pra ela deitar comigo, e ela deita. Então, quando você precisa de aconchego, proteção, a mãe tá ali pronta para te ajudar. Sim, quando eu bato na porta no quarto do meu pai, ele levanta logo e vem me ajudar. Isso, então, é importante para você, sentir que pode contar com seus pais. Sim. Para você, Marcos, em uma palavra, assim, o que deixa você feliz? O que a família faz
com que você fique feliz? Pelo acolhimento. O acolhimento? Como que é isso, o acolhimento? Por eles me dar comida, me sustentar, lavar minhas Certo. A gente precisa, né, E se às sentir vezes- forte. cumprir algumas coisas que Aham. eu pido. Sempre quando você pede. Aham. E eu fico muito feliz porque esse convivimento que eu tô com a minha família é muito bom. Uhum. Todos me tratam bem, nunca me tratam mal. Certo. Eu amo todos. Que bom, que coisa boa. Então, sentir-se acolhido e respeitado para você é importante. É algo que na sua família tem e faz você se sentir feliz. Ah, também, a Alicia sempre me deixou alegre. Quando eu tava triste, ela vinha assim, abria a porta e corria atrás de mim, Ana. Mato. 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 Tem um jeito para chamar cada um, né? Sim. E a Giovana? O que a família faz que faz você se sentir feliz? Me ajudar, dar acolhimento, lavar, me dar comida pra mim ficar forte, Uhum. lavar minhas roupas, me ajudar sempre na onde eu preciso, nas tarefas, ou em alguma coisa que eu não consigo. E a Alicia também, quando eu tô triste ou quando eu tô brava, a senhora ou a mãe dela sempre fala, chama a Wanda pra nós passear. Ela vai lá, me chama, eu vou atrás dela E resolve o problema. é, Então, o que vocês estão dizendo, assim, ó, que vocês se sentem seguros na família, são gratos por aquilo que eles podem fazer por vocês, né, que é dar o sustento, que realmente é muito importante, que a gente tenha condições de ir para a escola, que a gente tenha condições de se vestir, de se alimentar, para a gente ter uma vida tranquila. Isso é importante. sim. E quando eu crescer, eu vou querer ajudar minha família. Quando eu tiver uma condição boa, eu vou ajudar em tudo que eles me ajudaram. Certo. E então, o que vocês querem ser quando crescer? Vocês já pensaram sobre isso ou ainda não pensou? Tá muito longe. Já pensei, Eu já pensei também. O que você quer ser, Ana? Eu quero morar na fazenda e eu quero ser caminhoneira. Você quer ser caminhoneira. Sim, eu gosto de cuidar de animal, então eu vou ter um monte. Aí eu preciso de morar em lugar grande. Sim. Tipo assim, ó. Você mora na fazenda e trabalha nos caminhões de carregar boi. Não. Não? Como que é? Ah, igual meu pai trabalha. Você quer um caminhão daquele? Ah, então é no Sim. final de semana que você vai cuidar dos animais. Sim, aí a Mônica vai cuidar, que ela vai falar. Qual o nome mesmo? Cuidar dos animais. Veterinária. Sim, aí, né? Ah, já entendi. Aí a Então Mônica você vai ter os animais, a sua irmã vai ser a veterinária. Sim, aí toda vez que meus animais ficar doentes, aí eu estiver viajando, aí ela vai poder, aí eu vou ligar pra ela, falar assim. Ah, e você sabia que a profissão de caminhoneiro é muito importante para a Sim. sociedade, né? Porque é eles que levam os alimentos, os produtos que a gente precisa de cidade em cidade. Sem Sim. eles, como é que os produtos que não tem em Rondonópolis iriam chegar até nós? É. Então, muito nossa gratidão para todos os profissionais, homens e mulheres que exercem, né, essa profissão de transportar aquilo que a gente Eu posso precisa. falar do meu irmão? Meu Pode. irmão, ele quer ser militar. E eu sempre apoiei ele. E ele gosta muito de estudar. E eu amo ele no meu coração. Mas às vezes ele me atenta. É. E eu não gosto. Irmãos sempre atentam uns aos outros, né? Sim. E minha É. irmã, A- eu amo muito minha irmã, Uhum. Como que é o nome da sua irmã? Mônica. Da Mônica. Alguns falam que irmão é só feito pra brigar. Mas, ó, depois passa. É, isso aí é só uma Sim. briguinha É uma temporária. fase, depois tem que passar, viu? Não pode Sim. viver sempre brigando, não. No caso que ela falou entre irmãos, que o Gustavo atenta ela, eu quase não atento muito minha irmã, mas às vezes eu atento. Às vezes você dá uma mexidinha nela, né? É. Eu deixo a porta aberta, aí eu falo que eu esqueci, eu vou lá no quarto. Põe na boca. Aí eu tenho que ir lá no quarto e fechar. Aí às vezes eu bato na porta, ela tá se arrumando, aí ela fala pra mim esperar. Aí eu bato de novo, ela grita comigo lá dentro do quarto, espera, tô me arrumando, tá vendo não? Aí é uma forma de você chamar a atenção dela, né? Sim, Pra você conversar com ela.
Sim. E- Aí quando a gente tá só nós lá em casa, quando meu padrasto não chega, às vezes ela faz comida, ou às vezes não. Aí eu tenho que mandar mensagem pra minha mãe. Aí vou lá no quarto e falo, ô, mamãe mandou você fazer comida pra mim, Giovanni ainda não chegou. Ela, ai, faz aí. Aí eu fico esperando o Giovanni chegar. Ou às vezes eu frito um ovo, faço alguma coisa. Tem que se virar, você vai ser uma mulher independente, né? E o que você vai ser quando crescer? Você disse que já pensou sobre isso. Eu quero ser veterinária. Eu também quero ter uma fazenda pra mim no final de semana, ir pra lá, descansar a cabeça, com a minha família, passear. Quero ser veterinária, viajar para vários países fora do Brasil. Aqui pra dentro do Brasil também, pra ir pras praias, que eu já fui uma vez. Quase morri. Quase morreu na praia? Sim. Aí eu tava na praia, eu cheguei, nosso primeiro dia lá, tava eu e minha tia Elaine e a família do meu tio Vivaldo. A gente chegou na casa, aí eu fui ver a praia com as filhas da minha tia e do meu tio. A gente tava lá, fui ver, eu senti pela primeira vez a água gelada no meu pé. Aí eu achei que ela já tinha atravessado, que eu olho andando pro chão, não olho andando pra frente. Eu tava andando olhando pro chão, aí só vejo o carro buzinando, eu olho assim pro lado, na calçada, e minha tia, tá doida? Você quase morreu. Gente, nem Tava tinha. tão emocionada que nem percebeu nada. É. Aí voltando sobre o que eu quero ser, quero trabalhar, quero ser veterinária, ter uma fazenda, ter uma casa de 2 andares, um dos meus sonhos, e ter uma piscina praticamente quase igual a casa da Barbie, só que diferente. Certo, então já escreve no caderno qual é o seu sonho para você depois ir vendo como que você vai conseguir realizar tudo isso, certo? Para não esquecer. Marcos, você já pensou? Então, eu tô na dúvida de ser veterinário ou caminhoneiro. Certo, mas tem um tempo ainda longo para descobrir, né? Para discernir qual que vai ser. E dá para ser os dois também, né? Ou ser garoto de programa. Como assim, garoto de programa? Tipo, fazer um programa. Fazer legal. um programa na televisão, assim? Um podcast igual da tia? Tipo um podcast, mas de outro tema, né? Qual tema que você gostaria de trabalhar? Assim, tia, não tô em mente com esse tema, porque ainda sou uma criança, né? Certo. Então já vamos estudando aí para futuramente a gente ver qual é o programa que você vai apresentar, né? E que sejam programas de temas importantes, né? Para todos nós. Olha, crianças, nós estamos aqui já com o nosso tempo esgotando. Eu quero agradecer vocês pela participação no nosso podcast de hoje. E aí, vocês gostaram? Sim, eu amei. Vocês ensaiaram? Não, Mas vocês falaram tudo juntinho. Então eu quero agradecer muito, né, vocês por terem vindo aqui hoje participar do nosso podcast Kids. Eu que agradeço a senhora por ter convidado, mesmo que eu sempre tenha enchendo o saco pra senhora trazer. Promessas, eu prometi e eu trouxe. Sim. Só estávamos na vida, tudo é assim, tudo existe um tempo certo. E hoje foi o tempo certo. E só esqueci de falar uma coisa em questão de tudo. Não faça com os outros o que não quer que faça com você. Sim. E isso serve primeiramente pra gente E para as outras e pessoas. pros para outros. Então todos. eu, primeiramente, não vou fazer aquilo que o outro não gosta, para que também não façam comigo. Sim. Mas se fizerem comigo, eu ser forte o suficiente para não dar tanta atenção para que os outros fazem. Porque eu posso me controlar, eu posso me trabalhar, mas eu não tenho condições de mudar o outro. Se você, assim, dá pra trás pra eles, vão continuar fazendo. Sim, então eu preciso ter estratégias, autoconhecimento, ter uma saúde emocional boa, harmoniosa, para que eu não dê tanta importância para que os outros fazem, sobretudo de ruim comigo. E acabando o podcast, né? Eu queria agradecer a todos que assistiram ou vai assistir. Muito obrigado pela sua atenção. E agradeço muito a minha tia Tá por bom. ter
me falado um pouco de mim, me ter abrido, né? Falado. E que venham muitas experiências para você que quer ser um apresentador de um programa, de um podcast. Que a partir dessa experiência você abra caminhos para você fazer outras entrevistas, tá bom? A gente está encerrando o programa. Fala, Ana. Eu agradeço também minha madrinha. E eu sempre amo a senhora. Amém, também te amo. Eu também agradeço minha tia querida do meu coração, que sempre nos momentos ruins e nos momentos bons me ajuda. Também te amo. I love you. I love you. Então, gente, a gente poderia ficar aqui uma manhã batendo papo com as crianças, mas eles pediram, a gente atendeu e queria fechar esse programa com uma reflexão. Se vocês prestaram atenção naquilo que eles puderam se expressar, uma das coisas que mais me chamou a atenção agora é isso. E é o que nós da área da psicologia fazemos o tempo todo, né? Destravar as pessoas que foram travadas na infância. Então, esse medo que nós temos de expor os nossos sentimentos, de falar daquilo que nós estamos passando, sobretudo dos momentos ruins, dos momentos difíceis que a gente passa. A tendência é que nós guardemos. E um dos nossos adoecimentos é também esse, é a insegurança de nós podermos falar aquilo que a gente sente. Às vezes nós vamos criando personalidades, vários eus, porque nós temos dificuldade de falar de fato o que a gente está sentindo. Então, as crianças precisam se sentir confiantes para que elas possam também expressar aquilo que elas estão vivenciando. E somos nós, os adultos, que precisamos dar essa possibilidade para que as crianças se abram, para que elas falem, para que elas se sintam seguras em seus ambientes de proteção, em casa, na escola, nos lugares onde ela mais frequenta. Então, que nós adultos possamos exercitar essa habilidade de ouvir as crianças sem julgá-las, sem minimizá-las, sem dizer que tudo é uma mentira, que isso passa logo, mas que eles possam com a gente aprender a se expressar e a falar o que de fato estão vivenciando e sentindo. No mais, eu desejo para vocês uma boa semana, que aconteçam muitas coisas maravilhosas e que nós possamos ter muitas alegrias durante esse mês de julho. Um grande abraço e até mais. Um beijo a todos!